vocês? A gente vai começar uma sequência de aulas falando sobre funções. A primeira função especificamente que a gente vai falar é essa função chamada função do primeiro grau, certo? Ela tanto pode ser chamada de função do primeiro grau, como pode ser chamada de função do fim. Professor, como é que eu sei que uma função ela é denominada função do primeiro grau? Gente, lembre-se sempre, olha, você vai olhar a função, está aqui o tipo de função, f de x igual a x mais b. Quem me define se ela é uma função do primeiro, do segundo, do terceiro grau é o número o qual x está elevado, certo? É esse expoente aqui, ó, dessa potência aqui, ó, do x, que vai me dizer como esse número aqui, ó, está elevado a 1. Eu posso dizer que essa função é uma função do primeiro grau, certo? Tá aqui, ó, toda função do primeiro grau é desse tipo, f de x igual a x mais b, com x elevado a 1, certo? Lembrando sempre uma coisa, olha, o a jamais pode ser zero, certo? Então, o a tem que ser diferente de zero. Tranquilo. Alguns elementos que eu tenho que entender em minha função do primeiro grau, ou em qualquer outra função, são os coeficientes. Esse a aqui, ó, ele tem um nome, ele leva um nome. Nós chamamos esse a de coeficiente angular. Professor, o a é o coeficiente angular, o b também tem um nome. O nome desse b aqui, olha, do outro coeficiente, é chamado de coeficiente linear. Tranquilo até aí. O a tem que ser diferente de zero, por quê? Porque é o nosso coeficiente angular, e logo o b é o nosso coeficiente linear, certo? O b não tem problema em ser zero. Quem não pode ser zero é simplesmente o a. Exemplo de algumas funções aqui do primeiro grau. f de x igual a 2x menos 1. O meu coeficiente angular aqui é o 2. O meu coeficiente linear, menos 1. No próximo exemplo aqui, ó, o meu coeficiente angular é o 1, porque aqui é 1x. O meu coeficiente linear é o 3. O próximo aqui, ó, f de x igual a 2 terços de x mais 10. O meu coeficiente angular, 2 terços. O meu coeficiente linear é o 10. Tranquilo até aí, olha. Gente, essa função, ela pode ser também uma função linear. Por quê? Porque o gráfico dela é uma reta, é uma linha. Certo? Sempre que você for fazer ou traçar o gráfico de uma função desse tipo aqui, ó, f de x igual a x mais b, o gráfico dela, para que ela seja uma função do primeiro grau, tem que ser uma reta. Professor, e se eu fizer esse gráfico e não for uma reta, der uma curva, ou sei lá, um gráfico qualquer, diferente de uma reta? Há duas coisas, duas possibilidades. Ou ela não é uma função do primeiro grau, ou você errou. Então, você tem que rever, certo? Se for uma função do primeiro grau, lembrando sempre, se for uma função do primeiro grau, o gráfico dela tem que ser uma reta. Tranquilo até aí? Mas como é que eu esboço o gráfico de uma função do primeiro grau? Gente, está aqui um exemplo. Ó. f de x igual a 2x menos 1, certo? Como é que eu vou esboçar o gráfico dessa função no plano cartesiano? Eu vou atribuir valores a quem? Ao x, e quando eu resolver, eu encontro a imagem lá em y, ou seja, o meu f de x. Eu vou pegar dois números básicos aqui e pequenos, ou seja, pode ser qualquer número, só que eu vou pegar qualquer número no conjunto dos números reais. Só que eu vou pegar números menores, por quê? Porque para dar para esboçar aqui nesse gráfico. Então eu vou chamar aqui, ó, o x de 1, e depois vou chamar o x de 2. Substituindo o x nessa função aqui, ó, por 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Ou seja, quando o meu x for 1, o meu f de x, que é o meu y, também vai dar 1.
Outro passo, segundo passo, vou substituir por 2. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Logo, quando meu x é 2, meu f de x é 3. Tranquilo aí. Aí o que é que eu faço agora? Eu venho no plano cartesiano e determino aqui ó, os pontos. Ou seja, primeiro passo, x1, f de x é 1. Então, quando o meu x for 1, o meu f de x também tem que ser 1. Segundo ponto, quando o meu x for 2, o meu f de x tem que ser 3. Então, vai lá, 2 até 3. Tá aqui os meus 2 pontos. Certo? E aí o que é que eu faço agora? Traço uma reta que passe exatamente por esses 2 pontos. Pronto. Perfeito. Tranquilo aí. Essa minha reta aqui é a reta f de x igual 2x menos 1. Ou eu poderia dizer também que ela poderia ser y igual a 2x menos 1. Eu só tracei 2 pontos, mas se você quisesse continuar aqui, você poderia ir substituindo. Digamos que o meu x fosse 3. 2 vezes 3, 6 menos 1. 5, ou seja, 3 e subiria até o 5. E aí por diante. Tranquilo? A aula de hoje está aí. Nos próximos decorrer aí de tempo a gente vai vendo, nas próximas aulas a gente vai continuar vendo sobre funções, certo? Mas até o momento, meu forte abraço e saudade de todos. Valeu!